Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Letícia De Fiore, eu sou professora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre. Estamos aqui seguindo com a disciplina de Introdução à Antropologia e a aula de hoje vai discutir um tema e um conceito que é muito caro para a antropologia, que é o conceito de cultura. Como nós vamos ver na aula, a palavra cultura é polissêmica, ou seja, ela tem muitos sentidos em usos e contextos diferentes. Então a gente vai apresentar um pouco esses diferentes usos, os diferentes problemas que o conceito de cultura traz e como ele se desdobra em vários conceitos. Vamos lá? Bom, o percurso da nossa aula de hoje começa discutindo o que é um conceito, ou seja, como uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, que faz parte do nosso senso comum, das nossas representações sobre o mundo, ela ganha um outro peso analítico quando ela se transforma num conceito. E aí ela passa a circular em um outro regime discursivo, ou seja, de um outro jeito na nossa fala, no nosso pensamento, nas nossas análises. Em seguida, a gente vai discutir um pouco diferentes sentidos que a palavra de cultura ganha e como é que a cultura chega a ser um conceito para a antropologia. Então a gente vai discutir bastante isso, a gente vai apresentar alguns conceitos de cultura, em teorias, em autores e autoras diferentes. Aí a gente vai entrar um pouquinho numa discussão que a gente vai desenvolver mais profundamente na próxima aula, que é a ideia de que se passa da natureza à cultura, que foi uma grande questão de investigação para a antropologia desde os seus primórdios e coloca a antropologia, às vezes, na fronteira entre as ciências humanas e as chamadas ciências da natureza. Bom, a gente vai falar um pouco também como o conceito de cultura serve como uma resposta, como uma objeção àquelas explicações deterministas que falam que o desenvolvimento da humanidade tem a ver ou com o seu ambiente, no sentido geográfico, ou com determinações de ordem biológica, né, instintiva, comportamental, genética, essas coisas. A noção de cultura vem responder a isso. Respondeu a isso nas suas origens, no século XIX, e continua a responder a isso. A gente vai falar um pouco da ideia de cultura com aspas, que é uma discussão trazida pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, discutindo muitos cenários brasileiros, inclusive, mas uma discussão que pode ser estendida para outros contextos. E a gente vai chegar um pouco na ideia do Roy Wagner, que é um autor norte-americano, de invenção da cultura. Como vocês vão ver, essa aula não vai trazer uma resposta definitiva para vocês sobre o conceito, os usos apropriados de cultura, mas ela vai, ao mesmo tempo, construir diferentes entendimentos sobre o que é cultura e desconstruí-los. A ideia com isso, o objetivo com isso, é que vocês exercitem essas passagens de realidades concretas, de diagnósticos sociais, para pensamentos abstratos. E vocês consigam fazer esses caminhos de ida e volta e assim consigam compreender melhor como se faz análise dentro das ciências sociais também. Bom, como a gente fez com a primeira aula sobre antropologia, eu começo fazendo essa brincadeira com vocês com a nuvem de palavras, né? Vocês vão ver que muitas palavras que estavam ali arrodeando a noção de antropologia também estão aqui na nuvem da palavra cultura. E eu pergunto para vocês, o que vocês pensam, como vocês relacionam a palavra cultura com outras ideias? Por exemplo, a cultura, a gente pode explicar, trata das nossas tradições, daquilo que a gente herda dos nossos antepassados, dos nossos costumes. Ela tem a ver com a religião que professamos, que acreditamos. Ela se materializa na língua, nos modos de vida, mas também a cultura tem a ver com técnicas e conhecimentos acumulados. Aonde que se produz cultura? A gente pode pensar tanto nas escolas, né, uma palavra que faltou aqui, mas como nos espaços culturais. Quais são os espaços culturais da sua cidade? O teatro, os museus, as bibliotecas, o cinema. Esses são os nossos conhecidos espaços culturais. Bom, que mais? A gente pode pensar que a noção de cultura se opõe a uma ideia de ignorância, né? Quem é o indivíduo culto? Quem é o indivíduo ignorante? Mas também a gente pode pensar que a cultura pode ser dividida e hierarquizada entre uma cultura erudita, uma alta cultura e uma cultura popular.
E quando a gente discute meios de comunicação, a gente sempre vai falar da ideia de cultura de massa. E a gente pode também pensar que a gente tem uma cultura dominante que vai ganhando cada vez mais espaço e tornando os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos modos de pensar mais homogêneos. E a gente fala muitas vezes, quando a gente pensa em populações tradicionais, de que a cultura precisa ser preservada, porque ela está se perdendo, porque se está passando por um processo de aculturação. Como vocês podem ver, existem muitos conceitos e muitas formas de utilizar a cultura dentro de diferentes teorias de como funcionam as relações humanas e suas dimensões materiais e simbólicas. Bom, quando a gente pensa nessas palavras todas, a gente tem que pensar que cultura tem usos em teorias cotidianas que a gente está usando, que se formam a partir das nossas experiências, dos nossos repertórios, mas quando a gente utiliza uma palavra dentro de um sistema teórico, essa palavra torna-se um conceito. Então, o que é um conceito? Pegando assim, bem estritamente pela raiz da palavra, que vem do latim conceptus, que é conter completamente, formar dentro de si, a gente pode dizer que um conceito é aquilo que a mente capta, aquilo que a mente apreende lá dentro e forma uma representação intelectual e abstrata. Isso tem um pouco a ver com as origens da filosofia grega, vocês podem discutir isso na sua disciplina de introdução à filosofia, que vocês vão ter eventualmente. Por exemplo, uns exemplos que dão, se não me engano, das origens da filosofia grega é justamente quando a gente abstrai, dentre todos os cachorros que a gente conhece, por exemplo, uma noção abstrata, intelectual, do que é um cachorro. Você pensa cachorro, você forma uma imagem mental na sua cabeça que pode ser constituída das memórias dos diferentes cachorros que você já conviveu, que você já viu, mas vai ser uma coisa abstrata. Essa é uma das possibilidades de pensar conceito. Existem outras. Uma delas que eu quero ressaltar para vocês é que conceitos são relativos à teoria. Todos os conceitos que a gente usa, eles são apreendidos também por meio de uma teoria. Eles não são apreendidos apenas pela nossa percepção do mundo, porque a nossa percepção do mundo é mutuamente constituída com as teorias que a gente tem sobre o mundo. Portanto, todos os conceitos, eles não são formados e apreendidos isoladamente, mas a partir de certos modos de interpretar o mundo. E eles exigem uma definição. Vocês precisam dizer o que aquele conceito é, o que ele significa, ao que ele se aplica. E conceitos abstratos podem ser referidos a exemplos concretos. Então, uma boa maneira de apresentar um conceito, quando vocês estiverem escrevendo um trabalho, é dar uma definição do conceito, mas também trazer exemplos concretos daquilo ao que aquele conceito se refere. Eu fiz isso com o próprio conceito de conceito aqui. Bom, antes da cultura ser apresentada aqui como um conceito, a gente tem que pensar em alguns sentidos possíveis de cultura. A gente já levantou algumas possibilidades ali na nuvem de palavra, mas uma das primeiras coisas que a gente tem que se perguntar quando vai falar de cultura é possível falar de cultura no singular ou no plural? Vocês, seres do século XXI, em 2020, já estão acostumados com a ideia de que culturas é uma coisa que se vive no plural, que você pode comparar diferentes culturas. Mas a ideia de cultura também ela é utilizada muitas vezes no singular para distinguir os seres humanos de outras espécies. Ou seja, os seres humanos têm cultura, os animais, as plantas não têm cultura. E isso faz com que todos nós pertençamos a uma mesma humanidade. Por mais que as nossas culturas sejam diferentes, disse por aí, todos nós temos uma cultura. Então, ela se refere de modo amplo ao fenômeno da humanidade. Existe uma cultura humana. É claro que a ideia de cultura humana, como uma coisa que nos une, ela é uma ideia que coloca o homem como centro da produção do conhecimento. Por isso que eu trago essa ilustração do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci,
que foi produzida na época do Renascimento, que é um pouco a origem do pensamento moderno, que é esse que defende que o homem seja o centro de todas as coisas, a medida de todas as coisas. E esse desenho costuma ser utilizado para ilustrar isso, porque vai dando as proporções de um corpo humano dentro das medidas geométricas da geometria perfeita e tal. Então, quando a gente toma nós mesmos como a medida de todas as coisas, os seres humanos como todas as coisas, a gente também se reivindica como uma espécie capaz de fazer alguma coisa sobre o mundo que outras espécies não conseguem, que nos coloca como sujeitos do conhecimento, conhecendo objetos. E a ideia de cultura também se refere a isso. É lógico também, a gente pode ir fazendo essa crítica, pelo menos desde o final do século XIX, mas até antes, de que colocar o homem como medida de todas as coisas já implica toda uma série de distinções entre quem é esse homem que pode ou não ser medida de todas as coisas, que vai excluir mulheres, que vai excluir outras populações não europeias, mas havia nessa noção de cultura humana, e ainda há, diferentes formas de pretensões à universalidade. A cultura humana como o que nos abarca como uma humanidade universal. Bom, culturas no plural se refere, de maneira mais simples, à diversidade humana, às particularidades dos coletivos humanos e a padrões de comportamento. Então, a gente pode falar com bastante naturalidade, vocês entendem rapidamente quando a gente fala sobre culturas indígenas, sobre a cultura alemã, e aqui eu faço uma brincadeira, porque essa foto aqui de baixo, né, a foto em cima é um Runicuim servindo Nishipã, que é a ayahuasca, né, que é uma coisa que é bem atualmente dita aqui no Acre como parte da cultura Runicuim. Aqui embaixo, nessa foto de baixo, que eu legendei como a cultura alemã, é uma brincadeira porque essa foto é do município de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, onde eu morei muitos anos, em que se celebra as origens alemãs da população com um festival que acontece em outubro, chamado Oktoberfest, que também acontece em certas regiões da Alemanha, que acontece em outras regiões do Brasil, o maior do Brasil é em Blumenau. E aí existem essas danças folclóricas, coloca-se bandeiras da Alemanha por toda parte, as pessoas falam mais alemão, e é uma coisa bem interessante, porque é toda uma cultura nostálgica, né? E, portanto, muito baseada em tradições que são meio inventadas o tempo todo. Então, eu acho que é um exemplo engraçado para a gente pensar. Mas a gente pode falar também de segmentos, né, da nossa sociedade. Então, a gente fala muito de culturas urbanas, de culturas juvenis, e que se manifestam, às vezes, de maneiras que não são necessariamente reconhecidas e legitimadas pela sociedade como um todo ou pelos setores mais dominantes da sociedade, aqueles que conseguem amealhar maior poder e capital para dizer o que é ou não cultura. Então, a gente às vezes fala de contracultura, às vezes fala de subcultura, como no caso que eu trago aqui, que é esse mural grafitado que fica aqui no município de Rio Branco, que é um exemplo de cultura juvenil urbana, por um lado, mas, por outro lado, de uma coisa que estremece um pouco aquilo que a gente acha que consegue chamar ou não de cultura. E aí vocês veem que, recentemente, a palavra cultura vai ganhando outros sentidos, ou seja, ela vai sofrendo movimentos semânticos, o semântico é o que se refere ao sentido, e começa a designar coisas como a cultura empresarial, a cultura do jeitinho e a cultura do estupro, inclusive. Então, pensando nessa nossa definição de culturas como diversidade e particularidades do coletivo humano, faz sentido falar em cultura de estupro? Será que esse é o termo que deve ser utilizado para pensar nisso? Não estou dizendo que sim, não estou dizendo que não, eu quero que a gente pense sobre isso. Quando a gente pensa em padrões de comportamento, por exemplo, e a gente vê que, disseminado por esses padrões, existem uma série de elementos que tornam as mulheres vulneráveis a certos tipos de violência, de assédio, de violência sexual, por um lado, que tornam homens que são vítimas desse tipo de violência
emudecidos, porque é muito vexatório para a condição masculina sofrer esse tipo de agressão, que torna a cumplicidade com os perpetradores desse tipo de violência uma coisa naturalizada e fácil e refletida, talvez a gente possa, sim, falar numa cultura do estupro. E como é que esse uso de cultura se relaciona a esses outros usos? Isso é o que a gente tem que pensar se a gente quer utilizar essa palavra para falar sobre isso. Agora, uma coisa que eu já advirto para vocês que é importante que a gente pense é que a gente tem que usar a palavra cultura em todos esses casos com muito cuidado, para evitar a reificação da cultura, ou seja, a ideia de pensar a cultura como um todo fechado, estagnado, que a gente tem que sempre fazer de uma determinada forma, ou que se manifesta sempre da mesma forma, e é essa forma que a gente deveria combater, digamos assim, no caso da cultura do estupro. Então, a gente, quando vai falar de cultura, a gente tem que estar o tempo todo tomando cuidado para não fazê-lo de maneira reificada, cristalizada, como se fosse uma coisa que lá existisse, pronta, acabada, e que a gente fosse interferir com essa coisa pronta e acabada. Todas essas manifestações diferentes que estão aqui têm as suas dinâmicas próprias, nas quais a gente se engaja de diferentes maneiras. Bom, eu pedi para vocês lerem um artigo escrito pelo antropólogo carioca Roberto da Mata, em 1981, para um jornal, o Jornal da Embratel, que era a empresa de telefonia, né? E ele começa esse artigo com uma provocação. Você tem cultura? E ele vai falar justamente sobre como a cultura, no senso comum, é sinônimo de erudição, de sofisticação, é um grau civilizatório. Então, é algo que nós podemos acumular e desenvolver individualmente. Por isso a gente pode falar não só que fulano tem cultura, fulano é culto, mas que ele tem muita cultura. É uma coisa que pode, inclusive, ser acumulada, ser quantificada. Nossa, fulano é muito culto, tem muita cultura, leu muito, viajou o mundo, fez vários cursos, sabe, várias atividades artísticas, culturais. Então, esse é um uso muito comum do senso comum, da noção de cultura, e que também opera uma distinção entre alta cultura, entre cultura erudita e cultura popular. Então, vocês veem muitas vezes essa polêmica na televisão, né? Eu estava falando do grafite como uma cultura juvenil urbana que muitas vezes é questionada, mas vocês veem essa discussão, por exemplo, quando tem esses debates públicos sobre o funk, especialmente aqueles funks proibidões que entram mais em assuntos sexuais ou de criminalidade, de ostentação, né? Funk vida louca. Será que isso é cultura? Né? Ou isso só se encaixa numa ideia de cultura popular? Ou como parte, um mecanismo perverso da indústria cultural? Então, quando a gente pensa, né, na cultura como erudição e sofisticação, a gente sempre vai acabar caindo nessas distinções entre alta cultura e cultura popular. Ou seja, tem uma cultura que é legítima, ela que é circulada, que ela é possuída, que ela é mobilizada por um certo segmento da sociedade e que os outros acabam tendo menos acesso. Um autor que trabalha muito com esse tipo de análise, né, que vai criticar os mecanismos pelos quais se opera esse tipo de distinção, é o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que vai falar sobre como o capital não se refere apenas a dinheiro, mas que a gente tem capitais culturais também, capitais simbólicos e capitais culturais, e esses capitais culturais, eles são mobilizados, acumulados e distribuídos de maneiras diferentes. Então, tem o capital cultural da alta cultura, das elites, e tem capitais culturais localizados em comunidades, em subculturas também, que podem fazer a pessoa ganhar status e se mobilizar dentro daquele campo de relações. Bom, vocês vão ter bastante tempo para discutir Bourdieu ao longo do curso, eu não vou ficar muito nele, mas algumas noções de sociedade e da cultura que pertence àquela sociedade também vão fazer uma outra distinção acontecer entre aquilo que é considerado uma cultura autêntica ou desviante. Isso acontece tanto, como a gente estava falando antes, sobre músicas que são consideradas desviantes, músicas que não são consideradas culturas, que são consideradas empobrecedoras,
como quando a gente está falando sobre tradições regionais de um determinado povo, se pode ou não trazer inovação ali. Por exemplo, essa é uma discussão presente entre muitos coletivos indígenas sobre seus cantos e sobre se é possível ou não incorporar instrumentos que não são originalmente da sua própria cultura, como é possível grupos musicais indígenas utilizarem o violão para cantar. Vocês veem muitos grupos aqui no Acre em que isso é uma discussão. Inclusive se criam distinções nas línguas indígenas para se referir a músicas que utilizam ou não instrumentos que vieram de fora. Então essa é uma discussão interessante que passa pela noção de cultura. E aí, nesse artigo do jornal Embratel, o Roberto da Mata vai dar uma definição de cultura, já transformando essa definição num conceito. Então, cultura é, em antropologia social e sociologia, um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. É justamente porque compartilham de parcelas importantes desse código, a cultura, que um conjunto de indivíduos com interesses e capacidades distintas e até mesmo opostas transformam-se num grupo e podem viver juntos, sentindo-se parte de uma mesma totalidade. O enorme potencial que cada cultura encerra como elemento plástico capaz de receber variações e motivações dos seus membros, bem como os desafios externos. Eu tirei um trechinho ali para chamar a atenção de uma coisa que o Roberto da Mata também está chamando a atenção, é que essa concepção de cultura que ele apresenta faz com que as pessoas classifiquem e modifiquem o mundo e a si mesmas, mas dêem à cultura uma característica plástica, ou seja, a cultura também ela se transforma a partir do que os seus membros, aqueles que participam daquela cultura, fazem com ela, e de influências externas também. Ou seja, existe uma plasticidade da cultura que faz com que ela esteja sempre se transformando. Bom, quando a gente pensa na palavra cultura, a origem etimológica dela, ou seja, de onde ela vem, é um desdobramento do particípio do verbo latino colere, referindo-se ao cultivo. Então, o particípio, em qualquer língua, é aquilo que a gente usa na língua portuguesa o sufixo ado. Então, cultivado, construído, isso é o particípio. Então, no latim, colere dá origem ao que foi cultivado, né? Ao cultivo, a um cultivar de uma determinada espécie nas roças, nas fazendas, nos plantios. Então, por isso que eu trouxe aqui ao lado uma cultura de soja, para vocês terem um exemplo ilustrativo. E trouxe também a ideia de uma cultura bacteriana que se faz em laboratório, né? Fui lá no blog da Unicamp, peguei essa fotinho de uma cultura bacteriana de Staphylococcus, que é uma bactéria que volta e meia dá infecção urinária na gente, né? Outros tipos de infecção. E como que ela crescendo em diferentes meios, ela também vai se transformando. Tem uma piadinha que circula entre os biólogos que esse é o único tipo de cultura que eles conhecem. Bom, mas dessa ideia do cultivo específico, de uma certa maneira de moldar o crescimento de uma espécie vegetal, de fazer podas, de suprimir certas tendências naturais e estimular outras, vem a ideia de uma pessoa cultivada, que é uma pessoa que domestica os seus impulsos, os seus instintos, aquilo que o seu corpo às vezes propõe, vai treinando os seus modos, então aprende a se sentar de maneira reta, a utilizar os talheres, a não cuspir na rua, e também vai domesticando os seus interesses e os seus conhecimentos a partir dos padrões sancionados. Então, como a gente usa no senso comum, uma das maneiras de se adquirir cultura é lendo justamente como o moço ali da foto está fazendo. Bom, quando a gente pensa na cultura como uma domesticação, como adquirir modos, né, e certas formas de utilizar seus corpos, seus comportamentos, suas vontades, seus interesses, a cultura vai ganhando uma dimensão coletiva, com a moderação dos instintos e desejos naturais por meio da imposição da vontade. A gente aprende a se controlar, que é transmitida por meio da educação e da convivência, da socialização.
Isso vai dando cada vez mais uma imagem convencional da cultura que nós temos, que é a ideia de uma cultura institucional, né? E eu trago um pouco essa discussão desde o slide passado, dos primeiros capítulos desse livro do Roy Wagner. A gente vai falar um pouquinho mais dele no final da aula, nesse livro chamado A Invenção da Cultura. E o Roy Wagner ele vai escrever o seguinte, que a gente pensa muito a cultura como ciência, arte, tecnologia, a soma total das conquistas, invenções e descobertas que definem a nossa ideia de civilização. Vocês veem que a noção de cultura ela vai se aproximando da noção de civilização. Então, essas conquistas, aquilo que a gente inventa, aquilo que a gente cria, aquilo que a gente produz, elas são preservadas em certas instituições, como os museus, como as bibliotecas, como os acervos de música, como o YouTube. Elas são ensinadas em outras instituições, sobretudo as escolas, mas também os ateliês, os liceus, cursos que vocês fazem, e a família, claro, e são ampliadas, porque a gente está sempre aumentando a nossa cultura, como é que a gente se investiga novos temas, tanto dentro da ciência como dentro das artes, mediante um processo cumulativo de refinamento. Então, a gente está com uma noção de cultura aqui, que é do nosso senso comum, que o Roy Wagner está descrevendo, mas que também tem influência na antropologia, que é um sentido cumulativo e normativo. A gente vai cada vez acumulando mais cultura, e isso também nos dá um sentido de desenvolvimento. Bom, nessa história, eu vou recorrer a um livro que é bastante utilizado nesses cursos de introdução à antropologia, que é um livrinho bem legal do Roque de Barros Laraia, Cultura, um conceito antropológico, para lembrar das origens da nossa disciplina. No final do século XVIII, início do século XIX, tinham essas duas palavras circulando, o termo germânico, cultur, que vem do latim, né, e entra ali nas línguas germânicas, que designa os aspectos espirituais de uma comunidade, na formulação do Roque Laraia. A cultura está sempre muito próximo da noção de povo, nesse pensamento germânico, né, de folk, de povo. Tanto é que daí que vem um pouco a noção de folclore. E da língua francesa, que também tem raiz latina, vem a ideia de civilização, que se refere principalmente às realizações materiais de um povo. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, como existe um constante menosprezo às populações originárias aqui do continente americano, porque elas não teriam conseguido se realizar materialmente em termos de tecnologia e por isso seriam presas fáceis dos conquistadores europeus. Aí se faz uma ressalva, mas os povos da Mesoamérica tinham grandes civilizações porque eles construíam pirâmides, né? Então a ideia de que tem uma cidade grande de pedra como Machu Picchu entre os incas ou as pirâmides astecas seria uma prova de que teriam civilizações e culturas pujantes na América, ao contrário dos ameríndios das terras baixas, que não teriam construído esse tipo de habitação, esse tipo de monumento. É curioso pensar nisso, né? Porque isso está imiscuído no nosso senso comum, mesmo que a gente consiga refutar isso quando para pensar. E isso, muitas vezes, essa noção um pouco triunfalista de civilização, continua reinando quando a gente pensa nas cidades que são as grandes cidades globais do século XXI, valorizadas, como é Dubai, que está aí na foto, que foi uma cidade construída em pouco tempo. E esse tipo de discussão a gente pode, inclusive, fazer com a própria noção de cultura, né? Que a gente estava falando sobre alta cultura e cultura popular. Como sempre tem um caráter valorativo que a gente tem que prestar atenção. E aqui eu trago duas fotos no slide. Uma é de uma orquestra, porém, é da Orquestra Sinfônica de Paraisópolis, que é bem interessante, né? A ideia de você construir uma orquestra numa comunidade de favela e o que isso traz como deslocamentos para a noção de cultura. E ao lado tem uma foto justamente de um grupo musical cigano na Itália, fazendo a sua performance, com muitos instrumentos que também são considerados instrumentos da música erudita, mas com um uso que é chamado cultural, folclórico. Bom,
Uma das primeiras definições fechadas, operatórias, conceituais de cultura na antropologia foi dada por um antropólogo evolucionista inglês, que é o Edward Tylor, que fez um pouco de trabalho de campo justamente no México, né? Ele fez uma viagem ao México para tratar de uma doença e ele se impressionou muito com os monumentos, com os trabalhos arqueológicos. Isso mexeu, né, com ele. Ele não era antropólogo de origem, justamente porque ele é uma das pessoas que estão inventando a antropologia. E ele vai pensar sobre isso e ele vai tentar explicar como se dá a evolução e o desenvolvimento dos diferentes povos e sociedades humanas. E ele vai trabalhar com uma ideia de cultura no singular. E ele vai juntar esses dois conceitos que a gente pensou no slide anterior, o de cultura ou civilização, reunindo tanto esses aspectos espirituais quanto os aspectos materiais. Então ele escreve no seu livro Primitive Culture, Cultura Primitiva, dizendo que cultura ou civilização, tomada em seu mais amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. E como é que se explica a diferença entre os povos, então, para o Tylor e para os evolucionistas da sua época? Bom, pensando a antropologia e as ciências humanas como ciências e se relacionando com as discussões da física e da biologia de sua época, o Tylor achava que também o comportamento e a diversidade de cada povo poderiam ser explicados pela ação uniforme de causas uniformes, que teriam leis universais capazes de explicar o desenvolvimento cultural. Então, ele fazendo uma comparação da recorrência de vários elementos em partes muito distintas do mundo, ele vai dizer, tem uma causa universal aí que a gente pode apreender. Então ele pegava um machado da Austrália com um machado do centro-africano, com um machado encontrado nas planícies dos Estados Unidos, entre as populações indígenas, e falava, olha, tá vendo como tem alguma coisa universal aí? Povos tão distintos estão fazendo a mesma coisa. Então deve ter uma ação uniforme criando essas causas uniformes. Mas eles são diferentes também. E eles são diferentes da civilização chinesa, da civilização hindu, da civilização egípcia, dos gregos e romanos, e são muito diferentes das civilizações europeias urbanas contemporâneas a ele no século XIX. Por que essa diferença se há leis uniformes? Bom, existe uma história prévia de cada povo que tem que ser levada em conta, mas, sobretudo, existem diferentes estágios de desenvolvimento, segundo o Tylor, no qual essas diferentes sociedades, no qual esses diferentes povos, essas diferentes setores da humanidade teriam estacionado, ou eles ainda estariam lá, eles teriam se atrasado, ou eles teriam regredido a certos estágios. E isso poderia ser explicado pela história, mas essa cultura ou civilização, obedecendo a leis uniformes, se direcionaria a um mesmo sentido evolutivo, no qual a cultura europeia moderna era considerada a mais desenvolvida. Comigo falando, eu imagino que vocês já estejam nas suas cabeças fazendo uma série de críticas a esse pensamento. E essas críticas elas foram sendo desenvolvidas desde que o Tylor foi escrevendo, né? Que basicamente tem a ver com considerar diferentes culturas a partir dos seus próprios valores, em seus próprios termos, em suas próprias histórias, e não colocar a cultura europeia como a mais desenvolvida ou modelo para todas as outras. Na época que o Tylor estava escrevendo, ele não teve essa noção. Ele estava tentando encontrar leis universais, um pouco porque ele e os contemporâneos a ele estavam ainda tentando responder à pergunta de se a humanidade teria uma origem única ou várias origens. Então, defendendo que a humanidade teria uma origem única, ele também estava buscando uma lei universal para reger a diversidade das sociedades. Mas é claro que esse pensamento do Edward Tylor e dos seus contemporâneos serviu a todo tipo de justificativa colonialista da Europa, que então legitimou para si mesma
a conquista de outros continentes e a opressão dessas populações, dizendo que estava ajudando eles a sair desse atraso e promovendo o seu desenvolvimento, que é um discurso que a gente escuta até hoje quando se refere às políticas para as populações indígenas, para as populações do campo e a certos modos como os países do primeiro mundo tratam os países do terceiro mundo. Isso vem daquela época. Bom, uma das respostas contundentes a essa teoria evolucionista foi dada pelo antropólogo Franz Boas, já falamos dele nos outros slides das aulas anteriores, que era um judeu alemão formado em física e geografia, que vai fazer pesquisa entre os Inuit, aqueles que do senso comum conhece como esquimós, se encanta com isso e ele acaba se tornando um dos pais da antropologia moderna, defendendo o uso da pesquisa de campo etnográfica para se compreender o coração e a formação dos diferentes povos. Então, ele vai fazer alguns deslocamentos em relação àquele conceito anterior do Taylor. Ele vai dizer que a cultura pode ser definida como a totalidade das reações e atividades mentais e físicas que caracterizam a cultura de indivíduos que compõem um grupo social, coletivo e individualmente, em relação ao ambiente natural, a outros grupos, aos membros do próprio grupo e a cada indivíduo consigo próprio. Ela também inclui os produtos dessas atividades e seu papel na vida dos grupos. Contudo, a mera enumeração desses vários aspectos da cultura não constitui cultura, ela é mais. Seus elementos não são independentes, eles têm uma estrutura. Vocês veem que essa já é uma diferença grande para aquela definição do Taylor. Porque o Taylor estava falando em soma, né? Esses vários aspectos, materiais, espirituais, culturais, morais, né? A conjunto disso faziam a cultura. E poderiam ser inventariados, poderiam ser listados. O Franz Boas interrelaciona esses elementos. Então, para entender essa interrelação, é preciso olhar de perto. É peculiar ao homem, continuando a definição do Boas, é peculiar ao homem a grande necessidade de condutas no que diz respeito à sua relação com a natureza e com seus semelhantes. Enquanto entre os animais o comportamento de toda espécie é estereotipado, ou como dizemos, instintivo, não aprendido, e somente em extensão diminuta, variável, dependente da tradição local, ou seja, os animais até variam um pouco, né? Mas numa extensão muito pequena em relação ao papel dos instintos, no caso dos animais, diz o Franz Boas. Continua. A conduta humana não é estereotipada no mesmo sentido e não pode ser chamada de instintiva. Ela depende da tradição local e é aprendida. Ele escreve isso no livro The Mind of the Primitive Man, que ele escreve em 1911. A própria noção de primitivo para o Franz Boas é muito diferente daquela noção do Taylor. Quando Taylor escreve Primitive Culture, ele olha para as populações indígenas que são contemporâneas a ele no século XIX e vê eles como uma espécie de fósseis vivos do passado da humanidade europeia. O Franz Boas está usando primitivo num outro sentido, num sentido mais próximo de comunidades de pequena escala, que é as comunidades indígenas com as quais ele está trabalhando. Não tem um sentido valorativo de ser uma origem, de ser um passado perdido. Mas o Franz Boas, na sua época, também está preocupado que essas culturas podem estar desaparecendo conforme as populações indígenas eram massacradas ou cada vez mais levadas a se tornarem trabalhadores do campo ou da cidade. E se perdiam as línguas, e se perdiam os costumes. O Franz Boas, inclusive, coloca como uma tarefa, e outros contemporâneos a ele, como o Bronislaw Malinowski, de quem a gente vai falar bastante, acham que um pouco a tarefa da antropologia naquela época é justamente registrar essas culturas antes que elas se perdessem totalmente. É lógico que essa concepção mudou de lá para cá, mas o Franz Boas é uma pessoa que até hoje inspira bastante. Ele é um dos pais da chamada antropologia cultural nos Estados Unidos. Bom, o livro do Roque Laraia traz as definições de um outro antropólogo americano, que é o Alfred Kreber, que está em diálogo com outras linhas da antropologia, com uma discussão mais fronteiriça com a biologia. E ele escreve sobre o superorgânico. Ele está dizendo, a gente trabalha com várias distinções entre o corpo e a alma, entre o indivíduo e o coletivo, e a gente precisa trabalhar mais fortemente com a distinção entre o orgânico e o cultural, né? Também lembrando
que aqui se está tentando estabelecer fronteiras entre natureza e cultura. Então, essa distinção entre o orgânico e o cultural vai ser uma defesa de que os nossos comportamentos não são biologicamente determinados. Isso tem implicações, inclusive, para as noções de racismo científico que se tentavam construir. Então, Kreber vai dizer que os nossos atos dependem de um processo de aprendizado e socialização. Então, ele não nega uma noção de evolução aqui, né? Não se trata, no caso do pensamento do Kreber, de dizer que a humanidade não está num processo evolutivo. Só que o nosso processo evolutivo, segundo ele, não é um processo que depende da natureza, mas depende justamente dos nossos desenvolvimentos sociais, dos nossos desenvolvimentos culturais, das nossas inovações, das nossas invenções, das diferentes maneiras como a humanidade enfrenta e resolve os seus problemas. Inclusive, ele vai trazer uma discussão interessante sobre como as grandes sacadas, os grandes processos, as grandes obras e invenções da humanidade, que muitas vezes a gente tende a atribuir ao gênio de uma pessoa brilhante, iluminada que veio ao mundo, no fundo são esforços de comunidades lidando com seus patrimônios culturais. Então, existia um Leonardo da Vinci, para citar um personagem que já teve aqui, porque existia uma sociedade, uma comunidade que possibilitava a emergência de um sujeito que fizesse essas descobertas. Não existisse Leonardo da Vinci, outras pessoas poderiam ter feito coisas semelhantes às que ele fez. E aqui eu trago uma foto do Kreber justamente com a sua filha Úrsula, que vai se tornar muito conhecida quando crescer, se tornou muito conhecida quando cresceu, como Úrsula K. de Kreber Le Guin, que é uma autora de ficção científica que eu convido vocês a procurarem para ler, porque ela justamente traz toda essa discussão sobre as distinções entre natureza, ambiente e cultura no comportamento humano, para pensar como seria uma humanidade habitando em diferentes mundos no universo, com diferentes características, com diferentes desenvolvimentos culturais. Então, ela tem um ciclo de livros que pensa a humanidade espalhada por diferentes planetas, isolada entre si por muitos séculos, e que volta a entrar em contato. Então, os humanos estão se defrontando com humanidades muito diferentes em planetas distintos. É um experimento antropológico dentro da ficção científica, são muito bons os livros dela, eu recomendo. Tem um livro dela que é mais famoso, que é A Mão Esquerda da Escuridão, que é um livro interessante para se pensar gênero também, gênero em termos de diferenças sexuais. E ela é filha do Kreber, né? Bom, então vocês estão vendo que uma das grandes tensões, questões para a antropologia, para a teoria antropológica clássica, é como se passa da natureza à cultura. Se vocês pegam paleontólogos, biólogos, eles vão muitas vezes contar essa história com desenvolvimentos morfológicos, né? Diferenças posturais, diferenças ambientais, diferenças na dieta, na alimentação, que vão construindo a espécie humana a partir de ancestrais hominídeos. Esse é um desenho bastante clássico que vocês podem ver, que também dá um sentido de uma evolução linear, quando a gente para pensar dos primatas, né, do macaco ao homem, muito embora a gente não seja descendente do macaco. E aqui nessa charge eu acho bastante curioso que ela tem uma crítica interessante a essa ideia de uma evolução progressiva do homem se empinando, se tornando ereto, com um desenvolvimento craniano e cerebral mais sofisticado, porque enquanto o homem está caminhando com todo o seu valor, as mulheres estão realizando todas as atividades da sociedade, da cultura, estão caçando, estão desenvolvendo ferramentas, estão trabalhando, estão cuidando de crianças, estão fazendo arte. Mas o foco da noção de evolução acaba sempre caindo nesses espécimes masculinos. Eu acho essa crítica aqui muito legal. E, bom, a gente muitas vezes, inclusive, distingue, né, o ser humano pelo bipedismo, por se portar em pé, então, por ter um campo de atuação no mundo a partir dessa postura, de ter o polegar opositor, e as capacidades cognitivas com o desenvolvimento do cérebro. Existem, inclusive, debates na fronteira entre a paleontologia, a antropologia biológica e a antropologia cultural para mostrar que existe, inclusive, uma relação recíproca entre desenvolvimentos morfológicos do corpo e desenvolvimentos culturais. Porque se transformam hábitos, se transformam dietas, se transformam práticas, usos do corpo.
formas de descanso, formas de trabalho. Isso vai afetando também as nossas conformações enquanto espécie ao longo dos séculos e dos milênios. E, assim, os dois grandes campos humanos que são normalmente utilizados para discutir as fronteiras entre a humanidade e a animalidade, a gente vai falar sobre isso bastante na próxima aula, são os campos das técnicas e tecnologias, as nossas invenções, as nossas ferramentas, e o campo da linguagem e dos símbolos. E aqui eu trago algumas provocações para vocês pensarem, inclusive, né? Um filme que é muito clássico, eu esqueci de botar a data dele aqui no slide, é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. E se vocês assistiram, ele começa justamente com os macacos ali vivendo no seu bando, e um deles apanha um osso e descobre como esse osso pode ser usado como uma ferramenta para quebrar e abrir coisas, e logo como uma arma, ou seja, como uma ferramenta de coerção e violência de dominação entre os seus semelhantes. Tem essas cenas no começo do filme e passa-se as explorações humanas no espaço. E uma das sugestões do filme é que entre o osso que o macaco usa para bater nas coisas e a nave espacial, existe uma diferença quantitativa, de um acúmulo tecnológico, mas não uma diferença qualitativa. Afinal, são espécies que estão usando ferramentas para realizar trabalhos. Quando a gente pensa no campo da linguagem, dos símbolos, das formas de comunicação e que dão esse mundo abstrato, esse mundo simbólico, esse mundo não relacionado às necessidades concretas e materiais de maneira total, que também vão formando a nossa cultura, que dão à nossa poesia, à nossa arte, a sua existência, né? Por isso que eu trago aqui uma cena de um dos grandes nomes da literatura, do teatro, da poesia, que é William Shakespeare, e uma cena bem clássica do Hamlet. Mas a gente também está sempre discutindo nessas fronteiras entre as ciências humanas e ciências da natureza, sei como os animais se comunicam e o quanto a sua linguagem também é possivelmente capaz de algum tipo de abstração. Isso era uma grande provocação entre as ciências desde sempre. E aí eu trago uma foto para vocês verem dessa chimpanzé, uma fêmea chamada Nin Chimpsky, que foi criada como se fosse uma criança, com roupas, convivendo com uma família nos anos 70, e que foi ensinada a língua de sinais. Porque uma das hipóteses que estava se verificando é que, os chimpanzés não têm o aparelho fonador que os humanos têm, então não conseguem falar como a gente falaria, mas seria capaz de aprender sinais para se comunicar. E o nome Nin Chimpsky é uma gozação com Noam Chomsky, que é um linguista, né, um filósofo da linguagem, que justamente restringia a linguagem aos seres humanos. Bom, a história desse chimpanzé é bastante triste, né? Depois do experimento ela acabou sendo enjaulada e passou o resto da sua vida como um animal de exposição. Mas ela foi uma personagem importante nessa discussão sobre quais são os limites da linguagem entre as espécies. Hoje em dia, inclusive, se fala de linguagem em termos também, não só nessa discussão entre o poético, o abstrato e o concreto, mas se fala, por exemplo, como linguagem acontece num nível ecológico entre espécies vegetais, que nas florestas, árvores e fungos constroem redes de comunicação entre si, por exemplo, para alertar uma necessidade adaptativa numa mudança ambiental. São discussões muito interessantes, muito doidas, que o pessoal da ecologia está fazendo, mas que deslocam, né, o conceito de linguagem para outros campos. Bom, para além dessa passagem filogenética, histórica, né, da natureza à cultura dos hominídeos, né, a chegada da humanidade, a gente pode abordar essa questão da natureza à cultura de outras maneiras também. Uma delas é a que o antropólogo Claude Lévi-Strauss fez, basicamente, a partir desse livro, As Estruturas Elementares do Parentesco, que ele publica em 1949. Lévi-Strauss
na sua abordagem da diversidade cultural humana, das culturas humanas, ele vai também buscar um universal. Mas o universal que ele vai buscar é diferente do universal dos evolucionistas. Enquanto os evolucionistas pensavam na cultura humana e em graus de evolução dessa cultura que explicam a diferença das civilizações e das sociedades, o Lévi-Strauss busca o universal como uma estrutura do pensamento humano. Existe uma forma, uma estrutura que molda o nosso pensamento, que ela é universal. E as culturas seriam variações das operações dessas estruturas do pensamento. Então, ele vai pensar que a gente sempre pensa por meio de oposições, por meio de relações entre essas oposições, e ele vai demonstrar essa hipótese sobre as estruturas cognitivas, as estruturas mentais do ser humano, investigando principalmente dois campos das atividades humanas, que são o parentesco e a mitologia. Vocês vão ter algumas aulas sobre Lévi-Strauss em Teoria Antropológica 2, eu não vou entrar em muitos detalhes por enquanto, mas eu gostaria que vocês pensassem que essas estruturas mentais, essas estruturas do pensamento, são uma busca do Claude Lévi-Strauss pelo universal, e para pensar a passagem da natureza à cultura, ele também pensou em algum evento, algum aspecto que pudesse ser universal, né? Uma característica que fosse universal à humanidade, mas que, por outro lado, particularizasse cada sociedade. Então, essa passagem da natureza para a cultura, ele vai pensar de um ponto de vista tanto histórico quanto lógico. E o que funda essa passagem para o Lévi-Strauss? A instituição de uma norma, que é uma norma que é universal. E aí ele vai olhar para o campo do parentesco. E o parentesco é bom para pensar sobre isso, porque o parentesco é, ao mesmo tempo, natural e cultural. A gente faz parte de famílias que têm a ver com a nossa configuração reprodutiva enquanto espécie, mas, ao mesmo tempo, o modo como as nossas famílias se organizam, né, como é que elas se comportam, como é que elas vivem, é cultural. Então, tem uma norma que entra aí para fazer essa passagem lógica da natureza à cultura. E essa norma é chamada proibição, o tabu do incesto. Que significa o quê? Que existem pessoas com as quais a gente pode se casar, pode ter relações, e existem pessoas com as quais a gente não pode, que são os nossos parentes muito próximos. O que designa incesto ou não varia de cultura para cultura. Para dar um exemplo bastante simples para vocês, né? Às vezes existem lugares onde é mais ou menos comum se casar com primos, em outros lugares isso é absolutamente chocante e proibido. Então, o que a regra determina varia, é uma variação cultural, mas que existe uma regra determinando que a gente pode se casar com algumas pessoas e com outras não, isso é universal. E a partir disso, o Lévi-Strauss vai criar uma teoria de sociedade, que é a chamada teoria da aliança, que vai pensar como circulam entre pessoas, entre famílias, basicamente bens, para pensar nos aspectos econômicos das sociedades, mensagens, falas, discursos, para pensar nos aspectos simbólicos e linguísticos das comunidades, das sociedades, e mulheres, para pensar como é que se organizam as redes de parentesco, né? Você não pode casar com a sua filha, mas você pode se casar com a filha de alguém que, por conseguinte, vai talvez ter o direito de se casar com alguma das mulheres da sua família. E por aí as mulheres circulam. Existe toda uma crítica feminista ao modo como o Lévi-Strauss formulou a circulação de mulheres, que talvez a gente tenha uma outra oportunidade para abordar. Bom, inclusive respondendo um pouco às formulações do estruturalismo levi-straussiano, entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 70, se começa a dizer que aquele conceito de cultura do Taylor e do Boas, ele era muito grande, cabia muita coisa ali. Tudo é cultura, se tudo é cultura, nada é cultura. Cultura não está ajudando a gente a explicar as coisas, se qualquer coisa pode ser chamada de cultura. E, por outro lado, essa ideia de buscar as estruturas inconscientes do pensamento humano parece muito distante das realidades concretas nas quais a gente vai fazer pesquisa. Para responder a isso, esse antropólogo norte-americano, Clifford Geertz, que faleceu em 2006,
ele propõe um conceito semiótico de cultura. Então, ele vai dizer que a tarefa do antropólogo ou da antropóloga é a interpretação das culturas. Então, o semiótico também diz respeito aos significados. E o Geertz vai fazer um diálogo com uma definição do Max Weber, da sociologia compreensiva, de que nós, seres humanos, ele escreve o homem, somos animais amarrados a teias de significados que nós mesmos tecemos. Então, a gente tece essa teia de significados e a gente acaba suspenso por elas, né? A gente vive, caminha por essas teias de significado que nós mesmos vamos tecendo enquanto seres humanos. Então, a gente pode analisar essas teias. Então, a gente, ao contrário do que diria Taylor, enquanto antropólogos, não estamos buscando leis universais, mas a gente está tentando interpretar os significados que estão presentes nas culturas. Essa é a ideia de interpretação das culturas, de um conceito semiótico de culturas. A antropologia do Geertz é, portanto, chamada de antropologia interpretativa. Essa antropologia chegou no Brasil cedo. Se não me engano, esse livro da interpretação das culturas foi traduzido em 78 ou 79, e ela influenciou várias gerações de antropólogos e antropólogas aqui no Brasil. Muita antropologia feita no Brasil que vocês vão ler são fortemente baseadas tanto nas teorias estruturalistas do Lévi-Strauss, sobretudo as que pesquisam populações indígenas, e na antropologia do Clifford Geertz. Isso está mudando de 10, 15 anos para cá, mas é importante que vocês conheçam esse autor para saber um pouco como os antropólogos e antropólogas brasileiros desenvolveram as suas pesquisas e as suas análises. Bom, como eu falei, o conceito de cultura, retomando um pouco a discussão do livrinho do Roque Laraia, Cultura é um Conceito Antropológico, vem muito como objeção, né, como recusa, como uma resposta negativa a certos determinismos. Por exemplo, o determinismo biológico, que não dá para explicar diferenças entre povos por meio de características inatas. Então, não dá para dizer que os japoneses são mais trabalhadores, para pegar os estereótipos, os europeus são mais inteligentes e inventivos, e que as populações africanas ou ameríndias são preguiçosas porque isso está no seu DNA, porque isso está na sua genética. E a ideia de cultura também vem responder a todas essas naturalizações das diferenças entre os sexos e os gêneros. Então, as diferenças comportamentais entre homens e mulheres ou os outros gêneros, elas não podem ser consideradas como biologicamente determinadas. Isso significa uma recusa à biologia, dizer que a biologia não tem o menor papel? Não. Mas significa dizer que não dá para entender a biologia sem pensar cultura, sem pensar sociedade, sem pensar conceitos, teorias, representações que influenciam e são influenciadas por nossos processos orgânicos. E vem responder também ao determinismo geográfico, que é uma coisa que a gente está careca de escutar aqui no Brasil. Dizer que o pessoal do Norte e do Nordeste é preguiçoso porque faz muito calor. Tenho certeza que vocês já escutaram isso. Talvez vocês até tenham dito isso. E as respostas que a antropologia dá é que a gente precisa entender as suas culturas, inclusive na sua organização do tempo, na sua organização de prioridades em termos de trabalho. E que isso não é determinado geograficamente. Muito embora todos os povos tenham que se adaptar às suas condições ambientais, existem seleções naquilo que o ambiente oferece que são operadas por meio da cultura. Então, a humanidade não é só um ser passivo e receptivo às forças naturais. E aqui eu trago 2 exemplos para vocês, que são exemplos bem comuns assim nos textos antropológicos, que são diferentes grupos e como eles vivem em condições extremas de frio. Um é o grupo Sami, que vive no norte da Europa, na região entre a Suécia e a Noruega, que são caçadores, que são seminômades, e que constroem suas casas nessas tendas, né, nesses tipis, a gente chamaria de tipi, com couro de rena. E que são muito diferentes da forma como os esquimós, né, os inuits, construíram as suas casas no norte da América do Norte, na região do Canadá, que constroem casas de gelo, né? O gelo é um bom isolante térmico, então eles conseguem manter a temperatura, que também é gerada pelos seus corpos e tal, dentro do iglu,
se abrigando contra as temperaturas extremas das regiões onde eles vivem. Vocês veem que são cenários muito gelados, muito frios, que são povos seminômades, que são povos caçadores, mas que encontraram soluções culturais muito diferentes para a construção de seus abrigos. E aí, para fazer um spoiler da próxima aula também, né, dar uma adiantada em termos da próxima aula, de pensar como que esse ambiente ele é sempre redescoberto por esses povos, mas é uma redescoberta orientada por noções culturais que são transmitidas pela educação. Então, a própria noção de educação aqui, ela tem a ver com essa educação da atenção para aquilo que nos rodeia. O Tim Ingold faz uma antropologia ecológica que é bastante interessante da gente estudar. Bom, retomando um pouco, a segunda parte do livrinho do Roque Laraia, Cultura e um Conceito Antropológico, vai ter um pequeno capítulo para dizer essas coisas para a gente. Que a nossa cultura determina visões de mundo. Isso é uma formulação muito herdeira da antropologia cultural americana, né? Nós vemos pelos olhos da tradição, né? Que a cultura é como se fosse um par de óculos pelos quais a gente vê o mundo. São coisas que são até ditados populares em inglês, porque vem dessa antropologia cultural. O Roque Laraia fala sobre como a cultura interfere no plano biológico. Um exemplo que ele dá que eu acho muito legal no livro é justamente sobre a alimentação, né? Como diferentes culturas, diferentes comunidades sentem fome em horários diferentes, porque a gente se habitua a comer certos alimentos em certos horários e isso vai condicionando como nossos processos fisiológicos operam. Ele vai lembrar que os indivíduos participam de modo diferente da sua cultura, então crianças e velhos de uma mesma cultura têm entradas diferentes nela, homens e mulheres, pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, no caso das culturas capitalistas. Que as culturas têm lógicas próprias, então que não dá para entender alguma coisa que a gente acha estranha sem se familiarizar com aquela lógica, naquele jogo familiaridade e estranhamento que eu abordei na aula passada, e que a cultura é dinâmica, portanto ela se transforma, ela não pode ser reificada, aquilo que eu falei para vocês também lá no começo. Bom, quem estava comigo na aula presencial, segunda-feira, a gente discutiu um pouco sobre o que a gente faz enquanto antropólogo que vai pesquisar cultura, quando a palavra cultura não existe originalmente nas línguas daqueles povos. Se não existe a palavra cultura, será que existe cultura? Existem diferentes respostas para isso. Uma resposta interessante é a que a Manuela Carneiro da Cunha propõe, num artigo que está presente nesse livro Cultura com aspas, que é justamente de pensar que a cultura como um conceito antropológico é algo que a gente pode analisar, né? Que são esses esquemas interiorizados que organizam a percepção e a ação das pessoas e que garantem um certo grau de comunicação em grupos sociais, que se relaciona a esses conceitos de cultura que a gente viu até aqui, que ela vai chamar... Desculpem meu cachorro. Que ela vai chamar de cultura em si, e ela vai chamar atenção que cultura para si é um termo, é uma elaboração cultural do que é cultura a partir de cada comunidade, a partir de cada povo. Esses povos são chamados, eles são provocados a pensar sobre o que é a sua cultura, e eles precisam elaborar sobre isso, né? Então, quando a gente pensa nas políticas culturais do governo, vamos fazer uma política de fomento à cultura, a gente sempre precisa chegar em alguma coisa que pode ser apresentada como cultura, demonstrada como cultura. E isso, né, essa forma reflexiva de cultura é o que a Manuela vai chamar de cultura com aspas. É uma forma destacada de se falar, de se viver, de se apresentar a cultura para além dos nossos esquemas interiorizados, que seria a cultura sem aspas. E aí esse uso destacado não necessariamente é um conceito e uma categoria de análise da antropologia, mas é um uso local, ou seja, é uma categoria vernácula. Vernáculo quer dizer local, quer dizer feito por aquele povo, por aquele contexto, né? Então, a cultura, às vezes, ela é um objeto de análise para nós a partir de um conceito antropológico de cultura, como uma ferramenta que a disciplina, que a ciência antropológica traz, mas ela pode se tornar um objeto de análise a partir dos usos que esses diferentes coletivos estão fazendo dessa palavra cultura,
que tem a ver com as suas próprias teorias, que não são necessariamente a teoria antropológica, são outras teorias, a partir de outras leituras que esses povos estão fazendo e no qual eles estão empregando a palavra cultura. Bom, de maneira parecida, porém diferente da Manuela, voltando ao livro A Invenção da Cultura, o Roy Wagner, que é esse antropólogo americano aqui que está passando... ele está com uma cuia, achei que ele estava passando rapé. Bom, porque ele está aqui entre os Tuiuca. Ele vai falar que nós, antropólogos, a gente tem uma certa imaginação do mundo que vai conosco quando a gente vai fazer pesquisa. E ela tem certas presunções, tem certas a priori, né, coisas que a gente imagina, que a gente leva conosco antes da gente chegar nesse outro modo de conhecer o mundo. Então, uma delas é que a gente pertence a uma cultura. Nós somos parte de uma cultura, da cultura norte-americana, da estadunidense, da cultura brasileira, no nosso caso. E quando a gente vai para um outro povo, para um outro coletivo, para um outro contexto, a gente acha uma outra cultura lá. E a nossa cultura e a cultura deles encontram certas equivalências. E a isso se dá o nome de relatividade cultural. Essas coisas são parte da minha cultura, tal como tananã é parte da cultura deles. Usar roupa é parte da minha cultura, tal como utilizar certos adornos é parte da cultura deles. A gente faz esse tipo de operação cognitiva quando a gente está fazendo pesquisa. Então, essas diferentes culturas acabam sendo variações, casos concretos, de um conceito abstrato de cultura, que ele diz cultura com C maiúsculo, ao qual todos nós, enquanto humanidade, pertenceríamos. Então, é o que eu estava falando, nós buscamos relacionar culturas diferentes para a gente poder conhecer ambas ao mesmo tempo, para aprender como é que é a outra cultura. Esse modo de aprender outra cultura é muito diferente do modo de uma criança que está aprendendo a sua cultura pela primeira vez conforme cresce. E ele diz que, no fundo, essa operação é uma operação de invenção. Não quer dizer que é uma operação de fingimento, de mentira, mas que a gente precisa construir essa experiência que a gente está vivendo de alteridade, quando a gente está num outro contexto, fazendo pesquisa. Essa experiência, esses choques que a gente, esse estranhamento que a gente vive, que a gente tenta controlar, são um processo de invenção de uma cultura. E isso se torna um objeto, um artefato, sobre o qual a gente pode escrever, sobre o qual a gente pode falar. Essa atividade do antropólogo, a invenção da cultura. Parece meio abstrato demais, meio confuso. Provavelmente a gente volta a discutir o Roy Wagner em Teoria Antropológica 3, mas fica aqui como provocação para vocês verem como existem diferentes formas de utilizar o conceito de cultura na antropologia. Aqui estão as referências da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. É isso. Bom dia para vocês.